está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos juntos no programa Viver é Melhor e hoje para uma conversa muito importante sobre saúde. Com certeza o tema relacionado à saúde mais comentado dos dias atuais. E provavelmente durante todo o ano nós temos o Zika vírus e as consequências que ele pode trazer para a saúde. E especialmente a relação dele entre o Zika vírus e a microcefalia. O que a gente sabe com certeza é que muito ainda vai se aprender ao longo do ano, muitas conclusões ainda não podem ser trazidas, muitas explicações, orientações que talvez que você nos assiste gostaria de receber, talvez ainda não sejam possíveis nesse momento, porque nós estamos vendo o mundo inteiro e não apenas o nosso país, estudando cada dia mais como é que isso está interferindo tanto na saúde das nossas crianças, especialmente no surto de casos de microcefalia, mas há muitas outras questões que estão relacionadas e a gente nem imagina. No programa de hoje nós vamos trazer orientações para as gestantes. Como é que a gestante deve se proteger? E como é importante que ela receba o acompanhamento de pré-natal, que é fundamental para todas as mulheres, mas no caso, se ela já foi contaminada pelo Zika vírus ou se tem o diagnóstico de microcefalia já durante o pré-natal, que tipo de acompanhamento essa mulher deve receber, não só a mulher, mas a família toda? A gente sabe que falta de informação e falta de acolhimento são fatores muito prejudiciais para melhorar a saúde e a qualidade de vida desta família, num momento tão importante, mas também tão emocionalmente alterado. No programa de hoje, nós teremos esta conversa em busca de informações e o convite é o seguinte: se você não enfrenta na sua casa esse receio porque não tem nenhuma gestante, mas você pode aprender sobre esse assunto e compartilhar com a sua vizinhança, com o pessoal do trabalho, porque todo mundo está preocupado com o tema. Tem alguma pergunta para mandar? Ligue para nós agora, 0310 07 940, 0310 07 940. Registre a sua participação porque a gente tenha tempo de responder a sua pergunta ainda no programa de hoje. Se você também quiser escrever para nós, fique à vontade, boavontade.com/TV, nosso portal na internet, recebendo sempre também a sua participação. Quiser fazer sua prece junto com a gente, pedir por você, pela sua família, pelas mães, pelas crianças, faça também o seu pedido. Você sabe que aqui na programação da Boa Vontade TV procuramos sempre a saúde dessa forma completa. Nos inspiramos em Jesus para cuidar de forma integral da nossa alma, do nosso coração e do nosso corpo. Só assim estaremos realmente fortalecidos. E independente da sua tradição religiosa, mesmo você que não se considera religioso, sinta-se também respeitado e como parte deste grande grupo, desta grande família que nós temos aqui na programação da Boa Vontade, todos em busca de uma vida melhor. E é o que nós vamos fazer no programa de hoje. Nós fazemos sempre a referência de Jesus porque nós compreendemos o Cristo de Deus não apenas como um símbolo religioso, uma referência no campo da religião, mas como uma referência de vida, com lições que podem ser aplicadas inclusive por aqueles que não são religiosos. E nós trazemos hoje então este conforto em Jesus, o amparo permanente para as famílias. Trazemos do livro Como Vencer o Sofrimento, na versão Pocket que eu tenho em mãos, essa mensagem a todas as famílias que nesse momento enfrentam seus desafios. No caso, uma família que recebe a confirmação do diagnóstico de microcefalia, um grande desafio. Uma mãe que é contaminada pelo Zika vírus e fica com aquela angústia, aquele receio, será que vai acontecer alguma coisa com o meu filho? Ou você que enfrenta o diagnóstico de uma outra doença, um outro problema familiar, todos nós enfrentamos. E neste momento nós devemos manter o nosso coração tranquilo, sereno, confiante de que nós não estamos sozinhos, mas também o nosso coração disposto a trabalhar, a percorrer os caminhos que forem precisos atrás de solução. Aqui na página número 112 encontramos este subtítulo: Lume inapagável. Escreve o autor: o sofrimento não abate a alma do ser integrado no bem. Pelo contrário, ergue a criatura ao seio compassivo do seu Criador. E nele, mesmo estando na terra, ela se aquece, pois encontra o lume inapagável da caridade celestial. Razão porque quem procura a morte para encontrar Deus comete grande e doloroso engano, a começar pelo fato de que ele também se encontra dentro de cada um de nós. Revelou Jesus. Abre aspas. O reino de Deus está dentro de vós. Fechar aspas. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21.
O sofrimento bate à porta de todo mundo. Nós não sabemos quando é que isso vai acontecer e nem podemos dizer que nós estamos imunes a isso. Mas nós não nos deixaremos abater diante dele, não perderemos a nossa esperança, não deixaremos de lutar, não vamos entregar os pontos. E isso nós conquistamos quando nos ligamos a essa força divina que nos aquece, que nos dá essa confiança de que nós vamos conseguir superar os desafios. Talvez não do jeito que você imagine, não da forma como você imagine, mas quando nós lutamos com toda a nossa força, fazendo o nosso melhor, conseguimos também os melhores resultados. E é assim que nós devemos agir, fortalecendo esse reino de Deus dentro de nós. O que significa o reino de Deus? Significa trabalhar sempre com amor, confiando que as soluções vão aparecer, confiando que nós somos capazes de ter esta vida que todos nós sonhamos. Esse é o nosso desafio no programa de hoje, encontrar em nós as forças necessárias para enfrentar os desafios. Se você quer fazer também o seu pedido na prece, ligue para a gente, 0310 07 940. Vamos começar agora a nossa conversa de hoje. Recebemos o nosso convidado, o Dr. Jurandir Passos, ginecologista. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à programação da Boa Vontade. Boa tarde, doutor. A oportunidade. Por favor, vamos nos sentar. Dr. Jurandir Passos é ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal do Lavoisier Medicina Diagnóstica. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutor, com certeza o assunto do nosso programa hoje também é um assunto mais frequente no seu dia a dia com as gestantes, com as mulheres. Como é que o Zika vírus e a microcefalia entraram nas questões de saúde pública no nosso país esse ano, doutor? Olha, foi de uma maneira bem repentina, né, de uma forma bem abrupta, exatamente pela questão da observação, principalmente no Nordeste, né, de casos de nascimentos de um número muito maior de crianças com esse quadro de microcefalia, que não é um quadro assim, que não exista, a gente tem casos, né, mas o número estava chamando a atenção. Explica pra gente o que é a microcefalia, doutor, porque o senhor trouxe uma informação importante. Ela não surgiu agora, ela já existe há muito tempo. Sim. O que aconteceu? O que é a microcefalia? Explica, por favor. A microcefalia seria o crescimento menor do que o esperado da calota craniana, quer dizer, do crânio da criança. Tá? Nós temos para cada idade gestacional uma medida certa do perímetro cefálico, né, da circunferência da cabecinha. Isso durante a própria gestação, então são medidas ultrassonográficas, como também você tem pós-nascimento o crescimento, quando a mãe leva a criança para fazer a puericultura ao pediatra, o perímetro da criança é medido. Né? Então, é exatamente a alteração dessa medida para menos. Que impede também o crescimento do cérebro, doutor? Na verdade, o que levou à microcefalia foi o não crescimento do cérebro. A microcefalia, ela é consequente a um não desenvolvimento cerebral por uma destruição, por uma alteração do seu desenvolvimento. Quais são as outras causas de microcefalia, além do Zika vírus? Você pode ter a rubéola, você pode ter a toxoplasmose, você pode ter outras alterações infecciosas que não são tão comuns, né, que podem levar a esse quadro. E mesmo até alterações da formação da calota craniana, que é a craniossinostose, que seria um fechamento precoce das áreas de crescimento do crânio da criança. Então, existe desde outras causas infecciosas, como as causas anatômicas também. Além da microcefalia, já se fala até em síndrome de consequências de efeitos do Zika vírus. O que mais que o Zika vírus pode mudar, alterar no desenvolvimento de uma criança, doutor? Nós estamos, na verdade, a cada dia aprendendo isso, né? A cada dia nós vemos descrições, nós vemos novos quadros que estão sendo associados à infecção por Zika vírus, né? Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar 2 casos completamente diferentes. Um em que o cérebro da criança estava muito comprometido, cheio de calcificações, não cresceu, tinha uma microcefalia muito importante, né? E o outro que o cérebro da criança praticamente normal, a circunferência não tinha uma microcefalia ainda, poderia vir a desenvolver ao longo da gestação, né? Que ainda nós estamos acompanhando esse caso, mas que o cérebro não estava tão alterado da forma que estava o primeiro. Então a gente começa a perceber que as alterações, elas são variadas e às vezes essa alteração pode ser menor ainda. Então o professor Belfort, da Escola Paulista de Medicina, em relação à parte oftalmológica, né, tem visto, através de análises de crianças afetadas pelo Zika vírus, não tão com a microcefalia, mas também,
com lesões oftalmológicas, quer dizer, a criança pode ter alterações de retina e do nervo óptico, o que pode, então, significar que essas crianças possam ter problemas de visão durante o desenvolvimento pós-natal. Você fala também do Guillain-Barré, que é uma outra... O Guillain-Barré, sim, o Guillain-Barré aí já não seria na criança, não seria relacionado à gestação, mas sim em adultos em que são acometidos pelo Zika vírus. E o Guillain-Barré seria assim como uma doença autoimune, quer dizer, o vírus ele infecta as células nervosas e o organismo da pessoa combate o vírus, mas só que ele destrói as suas células nervosas. E isso leva a quadros de paralisia, que pode ser coisas leves, mas que pode ser tão graves que pode levar até a morte da pessoa por essa síndrome. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com o nosso convidado, nosso médico hoje aqui no programa, sobre como é que eles estão reagindo diante dos diagnósticos de Zika vírus, confirmação, como é que a gestante que tem Zika vírus deve agir durante a gestação, acompanhamento, o diagnóstico de microcefalia. Nós temos ainda bastante conversa no programa hoje. Mande para a gente a sua participação, 0310 07 940. Já mandamos um abraço a Clarice de Oliveira Gomes, de São Paulo, capital, que está na nossa audiência. Olá, Clarice, obrigada. Nós vamos ler o seu nome e dos seus familiares daqui a pouco na Corrente Ecumênica de Preces. Aproveite, você que nos assiste, ligue também. A gente volta já já.